porque o reino dos céus há de ser deles. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, como dissemos no início, celebramos hoje a memória da consagração ou dedicação da igreja da Basílica de Santa Maria Maior em Roma, que é o santuário mariano mais antigo do Ocidente, considerado o mais antigo. Logo após o concílio de Éfeso, quando a igreja proclamou aquilo que já era a sua fé mais autêntica e mais antiga: Maria é a mãe de Deus. Este dogma não é que foi, digamos, inventado pela igreja, mas foi proclamado para deixar explícito aquilo que já está no Evangelho. Por exemplo, quando Nossa Senhora chega à casa de Isabel, Isabel, cheia do Espírito Santo, vai dizer: Não sou digna de que a mãe do meu Senhor venha até a minha casa. Cristo é Deus, assim cremos, por isso somos cristãos, adoramos a Cristo como nosso Deus. Cristo, o Verbo eterno, se fez homem a partir da humanidade de Maria. Ele poderia ter vindo ao mundo de maneira diferente, poderia, mas ele quis nascer entre nós, como nos lembra Paulo, nascido de uma mulher, sujeito à lei. Ele então fez-se carne a partir da humanidade da Virgem Maria, pela força do Espírito Santo. Dessa maneira, ele toma tudo que é mortal, tudo que é humano, menos o pecado. Por isso, a Virgem Maria foi preservada também do pecado. A sua carne preservada de todo e qualquer pecado, inclusive do pecado original, em atenção aos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é o palácio do grande rei, que foi preparada pelo Pai, por isso a cheia de graça, para a digna habitação do seu Filho. Convinha, Deus podia, e assim ele realizou. Ao proclamarmos, pois, que Maria é a mãe de Deus, nós estamos fazendo uma profissão de fé. Estamos professando que Cristo é Deus. Numa certa ocasião, as crianças estavam rezando Ave Maria e alguém corrigiu-se: não pode falar Santa Maria, mãe de Deus, Santa Maria, mãe de Jesus. Aí eu falei: mas por que não pode? Conta para mim, quem é que mudou a Ave Maria? Porque Maria é mãe só de Jesus, não é mãe de Deus. Então, Jesus é Cristo, é o Deus que se fez homem. A mesma pessoa com duas naturezas. Se nós afirmamos outra coisa, nós estamos incorrendo nas heresias dos primeiros tempos do cristianismo, que separavam em Jesus como se fossem duas pessoas distintas. E não é. Jesus é a mesma pessoa com duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. É porque, de fato, ele, tendo se feito homem, morreu na cruz e ressuscitou como homem, como Deus, e leva para junto do Pai a nossa humanidade, de modo que ele está vivo com o seu corpo verdadeiro, também não marcado pelo pecado. Assim, queridos irmãos e irmãs, proclamar que Maria é a mãe de Deus não é simplesmente um dogma mariano, mas uma proclamação
de um dogma cristológico, que Cristo é Deus. Por isso clamamos sem medo, com toda a igreja: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Essa basílica, chamada Santa Maria Maior, abriga o ícone antiquíssimo, aqui temos uma reprodução dele, uma imagem, de Nossa Senhora, Mãe de Deus, que nos apresenta Cristo, homem e Deus. Este ícone, chamado Salvação do Povo Romano, acompanha a Igreja de Roma, sobretudo em tempos de peste, de guerras, de epidemias. Quase nunca sai da Basílica de Nossa Senhora, Santa Maria Maior. Porém, este ícone representa a presença, ou traz a presença da Mãe de Deus, que nunca vem sozinha. Maria nunca está sozinha, sempre nos apresenta o seu Filho. Ide, fazei o que ele vos disser. Maria é a mãe da igreja. Por isso, em todas as igrejas católicas, temos uma imagem de Nossa Senhora, nunca sozinha. Aqui em nossa igreja, algumas pessoas estranharam, porque tiramos a imagem da Nossa Senhora lá do alto e colocamos no nicho que os antigos prepararam para ela, com muita sabedoria. Porque Nossa Senhora não fica acima de Cristo, abaixo dele, do lado dele, intercedendo por nós, nunca acima. E os antigos não iam cometer esse erro, que foi cometido aqui em alguma reforma, mas já foi corrigido. Então hoje Nossa Senhora está ali nos chamando a permanecer do lado de Cristo na cruz, como acabamos de ouvir no Evangelho. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe e mais algumas mulheres. Aquela que esteve presente na festa, nas bodas de Caná, todos se lembram, nunca abandonou Jesus. Está com ele junto da cruz, junto com essas mulheres. Os discípulos dispersos, os apóstolos também, negaram Jesus. Não o conheço, nunca vi. Mas Maria e aquelas mulheres estão ali, de pé junto à cruz. E Jesus vê a sua mãe. Ao lado dela, o discípulo que ele amava, aquele que correspondeu ao seu amor. E Jesus diz à mãe, com a mesma expressão que havia usado nas bodas de Caná: mulher, este é o teu filho. Por que Jesus diz assim? Para que a gente se lembre da primeira mulher, Eva, simplesmente chamada mulher. Dela nasceu a primeira humanidade, nasceu e pecou pela desobediência. De Maria nasce a nova humanidade, representada por Jesus e pelo discípulo amado. Por isso, essas palavras de maternidade: mulher, mãe e mulher. Este é o teu filho. Quer dizer, o critério para participar da família de Jesus é nascer de novo do amor. Depois então Jesus diz ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Por isso a igreja nunca abandonou Maria. E Maria nunca abandonou a igreja. Como nós ouvimos hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, depois da ascensão de Jesus, os apóstolos, obedecendo o que Jesus havia determinado, voltaram a Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde havia ocorrido a última ceia. E ali estavam então reunidos Pedro, João, Tiago, André, os apóstolos. Perseveravam em oração junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Os parentes, não são irmãos de sangue. Ou seja, aqui temos a primeira imagem da igreja, que nasceu da cruz de Cristo, que nasceu do lado aberto de Jesus, que nasceu daquilo que Jesus acaba de nos dizer no Evangelho: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, e o discípulo a levou consigo. Essa presença então discreta de Maria, como primeiro membro da igreja, nos ensina que ela é também a mãe da igreja, porque é a mãe de Cristo cabeça e mãe dos membros, que somos nós, o corpo de Cristo. Assim, queridos irmãos, mesmo que alguém se diga cristão e negue a mãe de Jesus, não está sendo cristão não, viu? Padre, não diz isso que não é ecumênico. Eu digo sim, porque é verdade. Está aqui no Evangelho. Ninguém pode negar a mãe de Jesus. Negar a mãe de Jesus é negar Jesus. Sabia disso?
é negar Jesus, porque Ele quis fazer dela o caminho até nós. E ela nos conduz a Ele, como nas bodas de Caná, que disse Maria aos serventes: façam tudo o que Jesus mandar. Ela não impõe a sua vontade, evidentemente, mas intercede por nós. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós aprendamos com Maria a discernir a vontade de Deus, a realizar a vontade de Deus, a dar graças ao Senhor, a sermos missionários, a perseverarmos junto à cruz de Jesus e a testemunharmos a ressurreição, além de termos um grande amor pela Igreja, que nunca foi abandonada por Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.